Então já estou gravando, tá? Temos aí 10 alunos. Eu vou abrir aqui a tela. E vou mostrar aí para quem é mais novo, novato, nosso Google Classroom. Então tá aqui o Google Classroom, tá? Você vai entrar lá em atividades, no link, e tá aí a aula da semana passada gravada. Uma aula gravada que é uma aula de conteúdo que tá lá no meu YouTube o vídeo. Tem 29 minutos, é bem mais rápido, né? Essa aula aqui foi 1h08 da aula passada. E essa daqui é 39 minutos. E é mais direcionada, né? Porque é uma aula gravada normal. E tem uma atividade 01 aqui, que 5 pessoas entregaram, né? Eu expliquei direitinho. Então vamos lá. Deixa eu... Onde é que tá aquele... Eita. Aqui não. Vou tentar abrir por aqui mesmo. Sim, aí tem um material, né? Para quem chegou. Que é uma... Primeiro esses slides aqui, de aulas práticas, que são os slides que eu utilizo no curso. Uma lista de atividades aqui que eu, vez por outra, vou utilizar. Tá? Talvez até nas aulas mesmo. E uma apostila de programação em Python, tá? Que também, vez por outra, eu vou abrir nela e usar, mostrar na prática, tá? Como eu disse a vocês, esse é um curso de lógica, mas também vai ter um pouco de programação em Python. Na aula passada, eu vou abrir aqui esse material, porque a gente vai continuar dele, para depois, lá na frente, a gente entrar mais no... Deixa eu ver se eu consigo... aqui fica melhor. Na aula passada a gente parou se eu consigo fazer o download aqui. Pronto. Isso, aqui fica melhor. A gente viu esse assunto das torres de Hanoi, né? Isso aqui. Então, a gente estudou toda essa movimentação aqui, como funciona essa lógica de algoritmos, né, das torres de Hanoi. Torres de Hanoi. E aí a gente parou aqui, né? A gente parou nessa ideia aqui, na verdade, do algoritmo da torre de Hanoi, que eu pedi para vocês fazerem o exercício, né? O exercício era, me diga o passo a passo, a gente até fez para 4 discos, né? Me diga o passo a passo para 4 e para 5 discos, seguindo esse algoritmo. Qual é o algoritmo? O algoritmo é, repita essas duas movimentações, que é mova o menor anel de sua haste atual para a próxima, no sentido horário. Depois, execute o único movimento possível com um anel que não seja o menor de todos. E vá fazendo isso até que todos os discos tenham sido transferidos para outra base. Ou seja, se você tem aqui 3 discos, qual é o algoritmo? Mova o menor anel para a próxima, no movimento horário. Então é esse aqui. Qual é o próximo? Eu não vou nem olhar o algoritmo, eu já sei de cabeça. Mova o menor disco possível. Mova um disco que não seja o menor possível na única movimentação possível. Ou seja, a única coisa que eu posso fazer é mandar esse azul para lá. Por quê? Porque eu não posso mover o menor, nesse caso aqui pelo algoritmo, que é mover não o menor. Mova qualquer um que não seja o menor. E a única movimentação possível era colocar o azul aqui, porque eu não poderia botar o azul na haste B, visto que
o disco menor estava lá e eu não posso botar um maior sobre o menor. Aí o próximo passo, mova, né? Ele continua o laço de repetição. Né? Mova novamente. Eu estou falando aqui de laço de repetição, um assunto que eu vou falar lá na frente, mas é já para dar um choque em vocês no que é um algoritmo. Né? Eu estou seguindo uma sequência de passos aqui. Só que eu estou seguindo uma sequência de passos que eu estou repetindo aquilo ali até que uma condição seja feita. E a condição é eu transferir todo mundo de A para B. Então, mover o menor no sentido horário, movi. Mova, faça o único movimento possível com o disco agora, que não seja o menor. Então, é trazer o amarelo para cá. Mova o menor no sentido horário, ou seja, ele vai lá para A agora, né? Ele veio por baixo aqui. Vamos pensar assim. Faça a única movimentação possível com um disco que não seja o menor, ou seja, é trazer o azul para cá, né? Lembre que você pode movimentar para a direita, para a esquerda, né? Mas o algoritmo manda movimentar o menor no sentido horário. Então, ele agora diz mova no sentido horário. E aí ele diz mova qualquer disco que não seja o menor. Você não tem mais como mover, o assunto terminou. E aí ele finaliza e sai do laço, né? Finalizou. Tá? Isso você vai fazer para 3, 4, né? 5 discos. Eu não vou fazer aqui a atividade, senão a gente vai perder muito tempo. Mas o que vocês têm que fazer é esse passo a passo. Né? É esse passo a passo. Para todos os 4 discos. Beleza? Para os 4 discos. Só é você seguir esse algoritmo que você vai fazer para 4, para 5. E aí eu pergunto também, quantas, né? Eu vou trazer para o início aqui. Quantos movimentos eu vou fazer para 20? Né? Eu vou até voltar aqui. E eu pergunto, quantos movimentos eu vou fazer para 20? Veja que para 1, eu fiz na aula passada, foi 1. Para 2, foram 3. Para 3, são 4. Para 4 é 15. Para 5 é 31. Vocês vão procurar o que aí? Existe uma relação aí de N, que é o número de discos, com o número de movimentos. Você não precisa fazer a movimentação para 20 para saber quantos movimentos vocês vão fazer. Até 5 aí é possível, né? Contar, beleza. Mas para 20, quantos movimentos eu vou ter que fazer? Existe uma relação aí. Tá? Existe uma relação. Beleza? Então é isso que vocês vão fazer na atividade 1 que está aqui. Está aqui no... Olha. Está aqui, né? É isso que ela pede. Essa é a instrução. Na realidade, eu peço até que todos os discos tenham sido transferidos para outra base. Exercício 2. Quantos movimentos seriam necessários para resolver o problema Eu acho que eu botei 20 aqui. Deixa eu olhar. Galera, eu esqueci. Como é que vocês fizeram, hein? Com 20 discos. Mas aí eu vou aceitar aí, viu? Qualquer coisa. Mas é com 20 discos. Aqui vocês vão ter uma aula gravada de 29 minutos. Onde eu falo desse assunto. Essa aula está dentro de uma playlist de algoritmos lógica de programação, mas eu não vou botar a playlist não, porque eu vou selecionar algumas aulas, tá, gente? E aqui é a aula da semana passada. Tá? Se puder ligar aí o ar. Obrigado. Beleza? Então eu vou voltar para cá. Aí é legal para vocês que estão estudando, né? É para usar uma progressão, né? Na verdade, se você criar uma relação ali, você resolve o problema, né? Mas
Eu acho que cai mais para uma progressão, não me lembro o conceito perfeito, mas é uma progressão geométrica. Acredito que sim. Porque se você observar, só que não é só a progressão geométrica eu acho que não resolve. Cadê o material, hein? Eu já me perdi aqui. Tá aqui. Aqui, ó, um é 1, 3, depois vira 4, depois vira 7, depois vira 15. Eu acho que não é bem uma progressão geométrica, mas eu não lembro direito do Professor, conceito, né? Faz tempo que eu estudei essa parte aí. É um pouquinho de tempo. O conceito básico de como funciona aí, mas eu acho que uma progressão geométrica não resolve. Na verdade, professor, vai ter uma função. Oi, pode falar. no caso, se eu fosse resolver, eu formaria a todos os termos dos acréscimos, né? Porque os acréscimos vão formar uma progressão geométrica de razão 2. No caso, 2, 4, 8, 16. E aí, no caso, eu teria 20 termos. Aí, por meio da soma dos termos de uma progressão aritmética, eu somaria todos esses termos dos acréscimos e somaria um, que é o primeiro termo da outra sequência, entende? Eu faria assim. E então uma progressão geométrica não resolve, né? No caso, a progressão geométrica é para analisar quantos termos são dados a cada número. Se a progressão aritmética, a progressão geométrica é o que é formado com os termos dos acréscimos. Aí eu utilizaria ela para poder chegar no 20º. Isso, mas aí o que eu não entendi, eu entendi bem o que você está querendo dizer. Eu entendi o que você está querendo dizer, mas por exemplo, se você usar, qual era a lógica que você usaria? A lógica, por exemplo, eu tenho um, é um. Tudo bem, você pode criar até é, você pode até criar uma regra lá, certo? Eu Mas posso, vamos lá, qual era a posso lógica mandar que uma você foto usaria? depois. Um é igual a um, ok. Dois, por que que deu três? Qual era a lógica, a fórmula? Você tá, se fosse uma progressão geométrica, qual seria a sua ideia? Então, no caso, a progressão geométrica seria só um, como é que posso dizer, um artifício para poder realizar. Não Não, precisaria, nesse beleza, com caso, certeza. Mas, por exemplo, eu quero saber qual é a sua solução. Por exemplo, eu tenho um disco. A sua solução tem que me dar resultado um. posso pensar depois numa Você está entendendo o que eu generalização estou querendo dizer? Por para exemplo, N. você pode pensar assim, ah, professor, é fácil. Eu tenho um disco, o senhor pode pegar 2 elevado a um menos a um, que é o n. Eu só tenho o valor de n e o valor de número de movimentos. Então, aula de matemática agora, né? Vamos lá. Você pode dizer assim, ah, você tem um, então você pode pensar assim. Você tem um e o resultado é um. Você pode pensar, bem, n, isso aqui é n, e isso aqui é o número de movimentos, é m, tá? Movimentos. Você pode dizer, ah, professor, pega 2, eleva a n menos 1, e subtrai 1. Não, aqui não subtraiu não, normal. Quem é n? N é 1. 1 menos 1, 0. 2 elevado a 0, 1. Opa, funcionou. Funcionou. Ok. Beleza, funcionou. 2 elevado a n menos 1. Aí você vai para 2. Tem que dar 3. Não é isso? Então vamos lá. N e M. Aqui é 2. Que tem que dar 3. 2. Eita. Elevado a N. Menos 1. É 2 elevado a 1 que dá igual a 2. É isso que eu estou dizendo. Ou seja, já não dá. Aí você pode dizer assim, tudo bem. Então é 2 elevado a n menos 1 mais 1. Tudo bem, aí vai dar 3. Aí aqui vai dar 3. Deixa eu fazer assim. Mais 1, né? Aí aqui vai dar 3. Então você já mudou a fórmula. Já vai ser 2 elevado a n menos 1 mais 1. Beleza. Mas aí se tu usar essa fórmula, para o primeiro exemplo, que seria 2 elevado a n menos 1 mais 1, para n igual a 1, vai dar quanto?
2 vai dar 2. Já não dá mais, porque é um movimento o M, né? É isso que eu estou dizendo, ou seja, já não dá certo. Aí você pode dizer, não, professor, eu posso abrir uma exceção, igual a fatorial, né? Se tiver, for igual a 1, aí tem uma exceção aqui e tal, tudo bem. Vamos fazer para 3? Tem que dar 7, né? Então, é essa relação que eu tenho que eu quero que vocês descubram. Se eu não estiver enganado, você pode me corrigir, uma progressão geométrica seria algo que dá um exemplo aí de uma progressão geométrica. Vai dizendo aí a sequência de números. Você que estava falando, vai me dizendo. 2. O próximo número poderia ser... 3, 6, 12. 2. Calma. Então, 3. 6, 12. Multiplicado por 2, exato. Depois multiplicado por 2, 12. Perfeito. Você está multiplicando aqui por um valor, não é isso? Por 2. Isso é uma progressão geométrica. Não é aritmética, que seria a soma, não é isso? Mas ela por si só, você consegue olhar para um número aqui que você multiplica n e dá o resultado aqui, mesmo que você comece do 2, não, você pode até dizer, não, professor, 2 vezes 1 mais 1 dá 3. Beleza, mas se tu usar a mesma lógica aqui, 3 vezes 1 mais 1 não vai dar 7. Aí tu pode pensar em quê? Em potência. Tá com mais cara de potência isso aqui, né? Não é isso? Só valeria a partir do 2, no caso. Se excluísse o 1, por exemplo. Eu ainda aceito se você fizer uma regrazinha tirando o 1. Mas mesmo assim, qual seria a solução? Né? Porque se você pensar bem, professor, a gente pode elevar a 0, que dá... Pode elevar a 1, quer dizer, aqui 2 elevado a 1 mais 1, que dá 3. Mas por que tu levou a 1? Ah, porque 1 é n menos 1. Né? N é 2, menos 1 é 1, ok. Vai fazendo pro restante. Professor? 3 elevado a 2, que seria n menos 1. Eu notei que seria uma PA, que a razão... Repete aí o que você falou. Eu notei que seria uma PA, que a razão são as potências de 2. A razão são as potências de 2. Vamos fazer o teste? Você vai me dizendo aí, tá? O resultado. O que você está pensando. Vou desconsiderar 1, tá? O 2. Como é que chegou a 3? Vai me dizendo aí. 2 é o valor de n. N e m. 2. É 2. Como é que eu chego a 3? Como é que eu chego em Aí elevaria... Diga lá. Aí elevaria a 1, porque... Você elevaria... A 1, que é a primeira soma. Deixa aí. E daria o 3. Tá, então qual seria a sua lógica? Acho que escrevendo seria que é uma progressão aritmética que o A1 é 1 e a razão é 2 elevado a n menos 1. Então descreva para mim aqui para eu escrever, para a turma ver. Como é que ficaria a fórmula e como é que ficaria a sua fórmula? Seria... Eu tenho n igual a 2 e m igual a 3. N é 2 e o resultado tem que ser 3. Como é que você ficaria? N é 2 e o resultado tem que ser 3. Como é que você faria? 2. Aí somaria com 2 elevado a n menos 1. 2 elevado a? Elevado a n menos 1. N menos 1, perfeito. Vamos lá. Aí depois, seria 2 elevado a 1. Que E somaria isso aqui a 1. Aí somaria com o A1, que é o 1. Que é uma progressão aritmética. Somaria com quem? Com 1 ou com o valor do n anterior? N menos 1. Entenda que n está sendo 2. Número de movimento. Oi? Com o número de movimento. Com o número de movimentos, que seria o A1. O número de movimentos, perceba. O número de movimentos é o meu resultado, é onde eu quero chegar. Eu só tenho o valor de n, que é o número de discos. Eu quero chegar no número de movimentos. Então, você está me dizendo que é 2. 2 aqui eu estou considerando que não é porque aqui é 2.
Eu estou considerando que é 2 porque é 2. Mas se você disser, não, professor, eu estou botando um 2 aqui porque é o número de n. É o valor de n. Então, eu volto e já diria que era o seguinte, é n, é diferente, elevado a n menos 1. É você que vai me dizer. N elevado a n menos 1 é quanto? N é 2. É 2 elevado a 1. E se você disser que é 2 elevado a n menos 1, veja. Se você me disser que é 2 elevado a n menos 1, vai dar, para esta situação de n igual a 2, vai dar a mesma coisa. Porque n é 2, 2 menos 1, 1, 2 elevado a 1. No de baixo, no de cima, n é 2, 2 elevado a 2 menos 1 é 2 elevado a 1. Tudo bem, dá a mesma coisa. O que é que eu quero? Você está querendo dizer que é essa daqui ou essa daqui? Vou voltar para cá. Hein? O que eu pensei era fazer uma progressão aritmética com o número de movimentos, em que o primeiro termo seria... Lembre de uma coisa, o número de movimentos você não sabe, você só sabe o número n. Tá? Então dá errado o que eu pensei, então deixa quieto. Entendeu? Você só sabe o n. Você só pode mexer com o n aqui, eu não posso mexer com o número de movimentos. Movimentos é o meu resultado, que é o que eu quero. Entendeu? Eu estou te dando aqui a resposta para ver se você chega numa relação. Alguém falou aí. Diz aí. Professor, com exceção do n igual a 1, a fórmula para determinar o número de movimentos é 2 elevado a n, isso menos 1, para todo n diferente de 1, pertencentes naturais, maior que 1. Vamos por causa do meu amigo aí, que eu não estou vendo a tela, eu não sei seu nome, mas vamos lá por causa do meu amigo. Guga. 2 elevado a com Guga? A n, isso menos 1. No caso, para todo n pertencente aos naturais, com n diferente de 1. Eita, ele foi até formular. Vamos lá. Então, 2 elevado a n, que é o valor. 2 é o fixo, não é? Aqui esse 2 não é por causa desse 2, não, é, Guga? Não. Esse 2 sempre vai ser 2 na sua relação, né? Isso. Que vai dar o quê? 2 elevado o número de movimentos. Menos 1, que vai dar 4. Não é isso? Menos 1, que vai dar 3. Funcionou para n igual a 2? Funcionou. E para n igual a 3? Vamos voltar para cá. Seria 2 elevado a 3. É isso, Guga? Isso, menos 1, que dá 7. 1, que dá 7. Para n igual a 4. 2 elevado a 4. Menos 1, que dá 15. Todo mundo entendeu? 2 elevado a 5 menos 1, que dá 31. Então, é essa mesma resposta, tá? É como se você tivesse uma função aqui, gente, y, não vou nem chamar de y, tá? Chamar de m, que é o número de movimentos, igual a 2 elevado a n. É exatamente isso aqui, ó. Aí você define o domínio, né? Porque para n natural... Sim, seria... n, até porque n é o número de discos, né? N tem que ser números inteiros. Isso. Inclusive igual a 1, tá? Você pode ser 2 elevado a 1. 2 menos 1, 1. Daria certo para um também. Dá certo para todos, na verdade. Beleza? É exatamente isso aí a função. Você pode até plotar isso num gráfico. Beleza, galera? Esse é o número de movimentos. E a sequência, pessoal, é só vocês irem fazendo. Para 4 e para 5. Não precisa fazer mais do que isso. E aí vocês vão como se vocês fossem completar esses dois quadrinhos aqui, tá vendo? E usar na mesma ordem que eu estou fazendo aqui, vocês vão seguir esse algoritmo, completar esses dois quadrinhos. Alguma dúvida? Então vamos embora. Existe alguém comentou aí, deixa eu ver. Vamos lá. Essa brincadeira de lógica é boa, tá, gente? Só para esquentar os tambores aí, mas vamos lá. Então, o que é que existe na Torre de Hanoi? A dificuldade.
Todo mundo entendeu o que significa aquele repita até? Ou seja, o repita até, gente, é uma ideia, é um laço de repetição que a gente estuda em algoritmos, tá? Em lógica de programação, que manda com que você faça comandos, que manda com que o computador execute comandos até que uma condição aconteça. A condição do nosso exemplo era o quê? A condição do nosso exemplo era chegar onde eu queria chegar. Né? A resposta. Tá bom? O que seria a formalização disso aí? Né? O que a gente estudou até agora está informal, mas tem como você formalizar a sua solução. Tá? Porque o que a gente está discutindo aqui, a gente entende. Aquilo que eu falei na aula passada. A gente descreve. Se eu pedir para cada um responder essa solução, cada um vai escrever do seu jeito. Vai dizer, professor, faça assim, coloca o disco menor, coloca o disco maior, até que isso aconteça. Cada um com o seu linguajar, com a sua estrutura. Que até eu posso entender, o colega pode entender. Mas o computador em si não vai entender. Então a gente precisa o quê? Formalizar o algoritmo. E para você formalizar um algoritmo, você precisa se preocupar principalmente com as regras que são definidas, por exemplo, em uma linguagem de programação, já comentei isso na aula passada, para que você siga aquelas regras e formalize, codifique. Quando você vai codificar um algoritmo desse, você não pode codificar do seu jeito, com a sua linguagem, mas você tem que codificar com uma linguagem que você escolheu. E essa linguagem o computador vai entender. Né? Então, tem duas coisas. Uma é a sintaxe, ou seja, é preciso definir um conjunto de regras que regulem a escrita. A sintaxe, igual existe na linguagem escrita normal. Né? Então, a sintaxe vai dizer, por exemplo, o meu repita não vai ser repita. Vai ser, por exemplo, do inglês, do, faça. Aí você pode dizer, do, abre um chaves. Por exemplo, você pode dizer que é isso aqui, ó. Deixa eu escrever. Você pode dizer que a sua sintaxe seria essa. Você pode dizer que seria essa. Dizer to, está muito pequeno, né? Deixa eu... Ctrl sinal de mais. Você tem uma sintaxe, do, aí você diz move A, move, sei lá, B, N, ó, B. Aí você faz isso aqui, aí você pode dizer enfio até, estou criando aqui, até que X seja maior do que zero. Isso é uma condição, pronto. Isso é uma sintaxe. Então, para você dizer que faça isso, mova A, mova B, até que uma variável X seja maior do que zero. Certo? E eu posso dizer que X é igual a X mais 1. Tudo que eu escrevi aqui foi baseado em regras. Aí eu posso chegar e dar outra regra. Em vez de ser assim, não, eu não quero assim, não. Eu quero que seja do, 2 pontos. Tem que estar um tab aqui. Move A. Outro tab, move B. Aí volta aqui para cá e faça. Aí aqui eu boto a condição X maior que zero. Pronto, isso é outra sintaxe. Eu estou dizendo que é faça, 2 pontos, faça o quê? O que tiver depois de 2 pontos, dentro do tab aqui, com esse espaço, mova esse, mova B, isso é a minha condição. Na hora que X for maior, aí eu tenho que botar aqui. X igual X mais 1. Mas, professor, X igual a X mais 1.
Ó, porque é diferente a sintaxe. Aqui nessa linguagem aqui é desse jeito. Nessa linguagem aqui é desse jeito. Nessa linguagem aqui é um do com abre chaves, fecha chaves e o enfio aqui. Nessa linguagem aqui é do, 2 pontos e aqui só isso. Isso é as sintaxes que mudam, são regras. Tá? A semântica é a lógica. Interpretar o algoritmo, ou seja, você consegue interpretar isso aqui, você sabe o que você está fazendo, faz lógica, tem lógica o que está sendo feito aqui. Por exemplo, se eu dissesse isso aqui, ó, x igual a -1 e tirasse isso aqui. Faça mover isso aqui, mova A, mova B, mova A, mova B, mova A, mova B, até que x seja maior do que 0. X nunca vai ser maior do que 0, porque x é -1 e em nenhum momento eu mudo o valor de x. Então ele vai ficar aqui repetindo isso aqui até que tenha energia e memória. Né? Isso é o que a gente chama de laço infinito. Tem uma lógica, o seu código tem uma certa lógica. Então, a gente vai abordar essas formalizações mais em Python, tá? Como escrever em Python. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um algoritmo que é para calcular a área de um triângulo. Como é que eu calculo a área de um triângulo? Eu descrevo esse algoritmo para mim, para eu entender. Não está formalizado isso aqui. Isso é uma linguagem natural. O que é que eu digo? Solicitar ao usuário para digitar os valores da base e da altura. Se eu quero, todo mundo aqui sabe como é calcular a área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2, não é isso? Então, eu primeiro tenho que pedir ao usuário. Usuário, me diga qual é a base do triângulo, qual é a altura do triângulo. E depois eu faço o quê? Calculo a área do triângulo usando essa seguinte fórmula aqui, ó. Área é igual a base vezes a altura. Eu ainda escrevi dividido por 2. Poderia botar aqui um sinal de divisão, né? Um parênteses, uma forma mais matemática, né? Eu poderia dizer que área, vou apagar isso aqui. Poderia dizer que área era igual ao quê? Base vezes a altura. Todo mundo... Eu não tenho computador dividido aqui, todo mundo sabe que é uma barra, né? A computação. Dividido por 2. Do mesmo jeito que o multiplicado não é um x, é o quê? Um asterisco. Vai aprendendo isso aí, tá, galera? Então, a área é isso aí. Deixei de uma forma mais formalizada do que está aqui. E depois eu digo o quê? Mostre na tela. Criei um algoritmo para calcular a área de um triângulo. 3 passos. Solicitei o usuário, né, que está usando o meu software. Olha que grande software, né? Calcula a área de um triângulo. Então, pedi ao usuário a base, pedi ao usuário a altura. E eu calculo e mostro na tela. Talvez vocês estejam perguntando, professor, como assim pedir ao usuário e como assim calcular? Vamos lá. Cada carinha desse que eu estou aqui, ó, usando, a gente chama de variável. Como vocês são acostumados aí a usar variável x, variáveis. Por que variáveis? Os valores podem variar, né? A base de um triângulo, ela varia. Ora a base de um triângulo é uma, ora a base do triângulo é outra. Ela varia. Né? Se você tiver triângulos diferentes, cada um vai ter sua base, não é um valor constante. A altura também. E se eu mudo a base ou se eu mudo a altura, a área muda. Então, gente, isso é o que a gente chama de variáveis. Tá? Esses valores a gente cria quando a gente está programando em uma linguagem de programação. E esses valores são salvos na memória do computador. Certo? Além dessa apresentação aqui, vocês têm também esta forma aqui de representar esse mesmo algoritmo, só que em fluxograma. Né? Preste atenção. Eu criei aqui um componente, ó, que é início, um componentezinho aqui, que é o quê? Essa forma aqui, tá? Para indicar que é o início de um programa, ou para indicar que é o fim de um programa. Veja que eles são iguais. Eu estou utilizando aqui como é o nome desse camarada? É um trapézio, né? Para informar que eu estou solicitando ao usuário valores. Eu preciso desses valores, ou seja, eu quero base, quero altura.
Eu estou usando aqui um retângulo para realizar um cálculo, que é simplesmente pegando a variável área, que é uma variável minha, e atribuindo a ela o valor do cálculo, base vezes altura dividido por 2. E estou usando essa seta, né, vamos dizer assim, essa forma aí de seta, para enviar ao usuário o resultado da área. Eu envio para o usuário, ó, usuário, a área do seu triângulo é essa. Você me deu uma base, uma altura, eu calculo e lhe dou uma área. Pronto, resolvi o problema da área de um triângulo. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Se tiver, pode falar ou escrever no chat, que eu olho já. Agora, outra forma mais formal, já mais parecido agora, com uma linguagem de programação, mas ainda não sendo uma linguagem de programação, e você resolver o mesmo problema da área de um triângulo. Muita gente chama de portunhol, né? Porque você meio que fala no português, né? Então eu meio que codifiquei a seguinte maneira. Início, para dizer que meu algoritmo começou. Chamei aqui um comando chamado leia. E esse comando chamado leia pede 2 valores aqui para o usuário. Deixa eu vir para cá. Né? Ó, aqui fica melhor. Esse comando chamado leia, na linha 1 aqui, né? A gente chama de linha 1. Pede 2 valores ao usuário, o valor de B e o valor de H. Aqui ele não mais chamou de base e altura, ele chamou de base rate, aí, B e H. Tá? Aqui na segunda linha eu digo área, que aqui você está vendo com acento, mas isso não é comum, tá? É normal que você não utilize acento, né? Aos poucos vocês vão se acostumar com isso. A área dizendo que a área vai receber, se é um operador de igualdade. Mas nesse caso aqui, não é uma igualdade de comparação, por exemplo, x é igual a y, não é isso a ideia, mas é a ideia de que o cálculo que é realizado aqui, na direita, é atribuído à variável da esquerda. Então, área é igual a base vezes altura sobre 2. B vezes H sobre 2. E depois eu dou um outro comando aqui chamado exiba área. Que se deixar desse jeito vai dar errado, né? Porque está com acento. Tem que ser igual a isso aqui. É um algoritmo aqui que a gente chama de pseudocódigo, pseudolinguagem, portugal, tá? Mas já está mais próximo de uma linguagem de programação. Beleza? Tem aqui um primeiro conjunto de exercícios que eu não vou agora comentar. Tá? Eu vou depois pedir para que vocês tentem fazer como atividade. E é simples, já com esse conhecimento você já consegue fazer isso aí. Por exemplo, um algoritmo que recebe 2 números e exiba o resultado da soma. Mais fácil do que esse do triângulo, né? É só somar. Um algoritmo que recebe 2 números e ao final mostre a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão dos números. Também fácil. Ao invés de você calcular a área, você vai ter soma, uma variável subtração, uma variável multiplicação, uma variável divisão. Tá? E só para que vocês saibam, soma, subtração, multiplicação e divisão. Tá? É isso aí. Mais um probleminha. Algoritmo das canetas. O problema das canetas. Veja isso aqui. Você tem um problema que é o seguinte. Compram-se 30 canetas iguais. Até água aqui. Que foram pagas com uma nota de R$100. 30 canetas. Como eu estou abrindo aqui no PDF, já está mostrando o resultado, tá? Está mostrando o resultado. Mas não tem nada não, que vale é o entendimento de vocês. Veja que os problemas de matemática que vocês têm aí, até do Enem mesmo, vocês podem resolver esses problemas criando um algoritmo para resolver eles. É perfeito isso aí, tá? Essa conexão. Isso poderia ser uma questão de Enem, por exemplo. Compram-se 30 canetas iguais.
que foram pagas com uma nota de R$100. E obtendo-se R$80 de troco. Ou seja, você tem 30 canetas e teve R$80 de troco. Certo? Você gastou R$20, né? E comprou 30 canetas. Quanto custou cada caneta? Você tem 30. O troco foi 80. E você deu 100. Aí já está a resposta, né? Eu quero saber o preço. Bem, se eu quero saber o preço, se eu multiplicar o preço de cada caneta por cada caneta, eu vou ter um valor, que é o valor total que eu gastei, né? Não é o que ele quer o valor de cada caneta. Então, o valor de cada caneta é X. Eu sei que se eu pegar o número de canetas que eu tenho, que é 30, multiplicar pelo preço da caneta, que é o que ele quer, X, que vai dar um valor, e somar isso aí ao que eu recebi de troco, vai dar exatamente o total que eu dei, que foi a nota de R$100. Então, é 30 vezes X mais 80 igual a 100. Né? X igual a 66 centavos. Você resolveu esse problema matematicamente. Mas se eu fosse usar um algoritmo, o que é que você faria? Você iria pegar os valores 30, 100 e 80, ou seja, você precisa pedir ao usuário quantas canetas você comprou, quanto você deu de dinheiro e quanto foi o troco. Então, o algoritmo ele vai te resolver o problema para qualquer número de canetas, para qualquer nota dada e para qualquer troco dado. Né? Então, você vai subtrair 80 de 100 e dividir por 30. Porque você pode olhar que o resultado ali ó, é 100 menos 80 dividido por 30. Certo? Mas se eu dissesse assim, eu comprei 20 canetas e o troco foi R$70 e dei 200 de dinheiro. A nota de 200, que tem a nota de 200. Quanto é a caneta? Você vai mudar, vai ser 20x mais 70 igual a 200. Você teria que fazer a conta de novo. Que tal fazer um algoritmo que resolve o problema das canetas? Desde que você dê o número de canetas, você dê quanto foi o troco e você dê quanto foi o valor dado. Né? Aí ele está dizendo aí, ó, toda vez que você vai resolver um problema, um algoritmo, pessoal, descreve esse problema desse jeito aí que vocês estão vendo. Primeiro, eu preciso pegar, escreve mesmo, pegar o valor, o número de canetas, pegar quanto foi dado de nota e pegar o troco. Veja que se você tiver isso aí, sempre você vai ter o preço da caneta. Ou seja, quando você diz pegar isso aí, é porque você está pedindo algo ao usuário e o usuário vai lhe dar isso aí. Entendeu? Então, quando você pensa nisso, você já vai pensar em variáveis que você vai precisar criar para pegar esses valores. Ou seja, você vai ter uma variável número de canetas, você vai ter uma variável troco, e você vai ter uma variável valor pago. Número de canetas, pode ser número canetas, pode ser N. Você vai dizer como você vai chamar essa variável. Troco, pode ser o nome troco, pode ser a letra T. Valor pago, pode ser o V ou VP. Certo? Então, como é que você resolveria esse problema? Comprando-se N canetas iguais. Aí você já não está mais dizendo que comprou-se 30 canetas. Você comprou N, não interessa quantas canetas foram compradas. N é uma variável, o valor que vai a cada vez mudar. Eu posso comprar 20, você pode comprar 30, outra pessoa pode comprar 50. Que foram pagas com o valor total, ou seja, a nota que foi dada, obtendo-se um troco. Quanto custou cada caneta? Então, quanto custou cada caneta? Né? Você vai ter 3 variáveis. A variável N aí, até que eu marquei de negrito, total e troco. Beleza? Então, você vai pedir ao usuário o quê? Me dê o valor N,
Me dê o valor que você pagou, quanto foi o total que você pagou, e me diga quanto você recebeu de troco, que eu vou lhe dizer quanto é que vale cada caneta. E qual é a lógica? A lógica é essa, subtrair troco de total e dividir por N. Se você olhar a fórmula aqui, é só olhar essa daí, ó. Veja se não é isso. Passa 80 para lá, dá 100 menos 80 dividido por 30. X, que é o preço da caneta. Ou seja, subtraia troco de total e divida esse resultado, né? Tem que estar entre parênteses aí, porque se não tiver entre parênteses, o que é que vai acontecer? Se você botar 100 menos 80 dividido por 30, ele vai dividir 80 por 30 e vai subtrair e sair de 100. Mas não é isso que ele quer. Tem que botar entre parênteses para ficar 100 menos 80 entre parênteses, né? Assim, dividido por 30. Na computação precisa botar isso entre parênteses, tá, gente? Senão ele vai dividir só o último termo por 30 e vai ficar errado. E mostra o resultado. Tá? Então, ó, a proposta anterior tem algumas restrições. Aí vamos começar, deixa eu voltar para aqui para a aula. Pronto. Alguém fez uns comentários aqui, deixa eu olhar. Similar ao while, Marcos Ferreira. Perfeito. O while, você já deve ter feito alguma coisa de programação, é também um controle de fluxo, tá? Semelhante ao faça, repita, tá? A gente vai estudar ele. Na linguagem do portunhol, a gente chama de enquanto. Enquanto. Pode repetir o que é o while? É preciso colocar condição de existência, caso necessário. Por exemplo, x dividido por y. Colocar aqui y. Beleza, excelente comentário, Luiz. Todo mundo entendeu o que o Luiz quis dizer aí? O que o Luiz quis dizer é o seguinte. Isso foi no problema das canetas. Bem, dá para a gente trazer para o problema das canetas. No problema das canetas, a solução é essa daqui, né? Ó. Vou apagar isso, tá? A solução é essa, né? Ó. Preço, que é x, vai ser igual a quem? Vai ser igual a total, quanto pagou, menos troco, não é isso? Dividido por quem? Por número de canetas. Por número. Não, número não, né? Por N ou por canetas. Então eu tenho 4 variáveis aí. Eu tenho uma variável preço, que é o que eu quero. Eu tenho uma variável total, que eu peço ao cliente, me diga qual é o total que você pagou. Eu tenho a variável troco, que eu peço a ele também, me diga quanto você recebeu de troco. E tem a variável canetas, que eu pergunto a ele, me diga quantas canetas você comprou. E aí eu vou dizer o preço da caneta. Então, o que Luiz disse foi o seguinte. Bem, e se o usuário me disser que canetas é igual a 0? Erro. Não posso dividir nenhum número por 0. Vai dar um erro realmente de programação. E aí a gente já vai entrar nessa parte aqui, Luiz. Exatamente aqui, ó. O problema das canetas, solução geral e mais correta. Veja, a gente tem algumas... Além dessa daqui que o Luiz falou, tem algumas restrições. Por exemplo, o que aconteceria se alguém comprasse menos 3 canetas? Faz sentido? Rapaz, eu comprei menos 3 canetas. Só se tu fizer o seguinte, tu comprou e tu ainda tirou do bolso 3 canetas e deu ao dono da livraria. Só se for isso aí. E se o valor do troco fosse maior do que o valor total? É outro problema. E se o usuário disser assim, bem, o cara se confundiu lá. Em vez de dizer que o total era 200 e que o troco foi, sei lá, 120, ele disse que o total foi 120 e o troco foi 200. E se o valor do troco fosse maior? Faz sentido, gente? O cara recebeu um troco maior do que o que faz. Se acontecer um erro, sim, né? Eu paguei lá R$200, eu paguei lá, dei 120 a ele e ele me deu 200 de troco. Faz sentido? E ainda me deu as canetas. Então,
algumas condições a gente precisa definir. Por exemplo, total é maior do que troco. Eu tenho que verificar, não sei se está dando para vocês enxergarem isso aqui. Tá? Se não der, eu vou aumentar. Nem tanto. Total é maior do que troco. Então aqui, ó. Eu tenho que verificar se total é maior do que troco. Total tem que ser maior do que troco, porque senão o usuário digitou errado. Às vezes ele pode errar. E é muito comum quando você vai desenvolver um software, tá? E ó, gente, apesar disso aqui ser um curso de algoritmos e lógica de programação, com algumas práticas em linguagem de programação, no fundo, depois, a ideia é que você crie softwares a partir das lógicas que você aprende, tá? N é maior do que zero, ou seja, eu estou comprando pelo menos uma caneta. Total é maior do que zero, ou seja, eu paguei, né? Eu paguei alguma coisa. Eu tenho que ter pago alguma coisa, pelo menos R$1. E troco também é maior ou igual a zero. Olha ele aprendendo logo aí os sinais de comparação. Que a gente vai aprendendo aqui com a prática, tá? É normal também que eu pare a aula de operadores básicos, blá, blá, blá. Mas a ideia aqui é mais prática. Vocês vão por osmose, né? Aprendendo. Então, por exemplo, quando eu botei aqui, ó, total maior do que troco, isso é uma condição. Todo mundo conhece esse sinal de maior. N é maior do que zero. Total é maior do que zero. E total é maior ou igual a zero. Porque troco, desculpa. Troco pode ser igual a zero, né, gente? Troco pode ser igual a zero. Veja, se eu der lá R$200, pode ser R$200. Cada caneta, eu comprei 200 canetas, cada uma R$1, não tem troco. Então, se todas essas condições forem verdadeiras, então sim, eu posso aplicar a fórmula que está aqui. Ou seja, antes de aplicar essa fórmula, eu tenho que verificar aquelas condições. Total é maior do que troco, e canetas é maior do que zero, que no caso aqui ele chamou de N, né? Ele chamou de N, que foi o que o Luiz observou. Tem que ser maior do que zero, porque senão vai dar até um erro matemático. Total é maior do que zero, eu tenho que ter pago alguma coisa. E troco é maior ou igual a zero. Então, uma vez que eu observei todas essas condições, aí sim eu posso aplicar essa fórmula. E aí eu tenho uma solução aqui, ó. Primeiro, uma solução de pseudocódigo, né? Numa escrita Portugal. Se eu pedir para o Python rodar isso aqui, não vai funcionar. Eu conheço uma linguagem de programação que vai entender isso aqui. Exceto se eu pedir para o ChatGPT transformar isso aí em Python. A gente pode até mostrar isso já já. Tá? Então, ó, lê os valores N, total e troco. Ou seja, pedir ao usuário, me diga quantas canetas você comprou, me diga quanto você pagou de total e me diga quanto você recebeu de troco. Aí o que é que eu faço? Opa, tem uma lógica nova aí, ó. Se, eu vou fazer um teste. Se total for maior do que troco, olha os conectivos aí, né? And, or, ou e, ou, quem lembra disso aí? Acredito que teve uma turma do Newey que eu fui, né? Eu sei que tem pessoas aqui que talvez não seja do Newey. É Newey, né? Eita, passando um carro de som aqui, gente. Eu fui numa turma lá que o professor de matemática estava na hora falando disso. A gente já estudou os conectivos i e ou, né? Ou seja, quando eu tenho um i aí, isso quer dizer o quê? Se total maior do que troco, ou seja, a variável total tem que ser maior do que troco. Se isso aqui for verdadeiro, ele vem para o próximo. E isso aqui for verdadeiro, e isso for verdadeiro, tudo tem que ser verdadeiro. Tá? Ou seja, total maior do que troco, N maior do que zero, N é o número de canetas, né? Total maior do que zero e troco maior ou igual a zero. Né? Veja que, por exemplo, eu posso ter total maior do que troco, N maior do que zero, total maior do que zero, por exemplo, total igual a 20, 30, e troco igual a menos 1. Aí deu zebra. Entendeu? Ou seja, por isso que tem que fazer esse último teste aqui. E lembra dos conectivos?
A gente está mostrando aqui, mas aí, como eu disse a vocês, vamos na prática entendendo. Em algum momento eu posso pedir aqui a tabela verdade e mostrar para vocês. E, por exemplo, se eu tenho aqui, esse teste aqui é verdadeiro, se isso aqui for verdadeiro, e isso aqui for verdadeiro, isso tudo aqui é verdadeiro. Lembra? Se isso aqui for verdade, isso aqui for verdade, isso aqui for verdade, isso tudo aqui é verdade. Se isso for verdade, isso for verdade, isso for verdade, isso for verdade, isso tudo aqui é verdade. E aí, se tudo isso aqui for verdade, é que eu vou rodar essas duas linhas que estão aqui dentro. Perceba que essas duas linhas, elas fazem parte desse si. Então, perceba, se tudo isso for verdade, é que eu vou dizer que valor ou preço recebe... Veja isso aqui, gente. Eu já estou usando uma setinha, vocês estão vendo? Mas por que tu não usou um igual, Tiago? Porque na minha sintaxe é uma setinha. O que é que eu estou dizendo aí no Portugal? Subtraia troco de total e divida o resultado por N. E mostre o valor. Se não, ou seja, se essa expressão toda aqui for falsa, eu apenas vou dizer, exibir para o usuário uma mensagem. Erro, os valores estão inconsistentes. Pronto, acabou meu programa. Tiago, diz uma coisa. Quando é que isso aqui seria falso? Beleza, vamos dizer que total é igual a zero. Total é igual a zero. E troco é igual a zero, por exemplo. Não, vamos lá. Total é igual a 10 e troco é igual a 11. Ele vai passar por aqui? Não, ele já vai dizer que isso aqui é falso. Tudo bem. Total igual a 12 e troco é igual a 10. Beleza, vai passar. Mas se, por exemplo, total for igual a zero, ou seja, o cara não pagou nada, né? E troco igual a menos 1. Ele vai passar por esse, ó. Total é maior do que troco, mesmo estando tudo errado, mas ele passa. Porque 0 é maior do que menos 1. N igual a 3, vamos dizer, passou. Mas aqui total maior do que 0, não. Total igual a 0. Está errado. E também está errado aqui. Então, verdadeiro e falso já melou, já quebrou. Torna todo esse teste falso. Uma vez que o teste é falso, o código do programa, o programa não executa isso aqui e pula para o se não. Essa é a lógica do se e do se não, a lógica básica. Tá? É o if, é a nossa lógica básica. Na programação a gente vai dizer que é if. Tá? Se alguém não entendeu, fala no chat. Se eu fosse fazer isso no fluxograma, vamos lá. Eu teria aqui início, teria minha figura aqui, né? Meu polígono aqui que representa entrada de dados, ou seja, eu vou pedir ao usuário o valor de N, o valor de total e o valor de troco. E eu tenho aqui um losango agora, já tem um losango aqui. O que é um losango? Losango é para que eu tome uma decisão. Diga, faça testes. Total é maior do que troco. E N é maior do que 0. E troco é maior do que igual a 0. E total é maior do que 0. Né? Isso é uma forma de eu representar meu algoritmo. Eu estou descrevendo meu algoritmo. Descrevendo meu algoritmo num fluxograma. É o mesmo algoritmo que eu fiz acima. Só que eu acima eu fiz com um Portugal. Descrito praticamente naturalmente. Então, se o resultado desse teste aqui, que está representado no losango, o losango é o se, for verdadeiro, ele vem por esse caminho. Se for falso, ele vem por esse. Se for verdadeiro, aqui, ó, meu retângulo para fazer uma atribuição, uma execução aqui, rodar um código, que é valor, recebendo, estou representando por uma setinha, total menos troco dividido por N.
Veja que está entre parênteses aqui, ó. Tem que botar entre parênteses. Porque senão vai ficar troco dividido por N e depois total menos esse resultado. E depois, ó, o meu selinho aqui de enviar para o usuário. Caso seja falso esse teste, ele já traz para cá para o usuário inconsistente, fim do programa. Tá? Então aí essa solução aí comentada, né? Mais uma observação. O que é isso, professor? Comentado. No nosso código, cada linguagem de programação vai ter sua sintaxe para comentar, mas você pode e deve sempre comentar o seu código. Por quê? Você mesmo, depois de dias, meses, anos, pode voltar no seu código e não compreender, passar horas ali para entender o que você fez. Isso é muito comum. Então, um código comentado, um código documentado também, são coisas diferentes, é importante. Tá? Então, aí um exemplo de um comentário. Né? E o comentário, eu coloquei o comentário entre chaves. No meu Portugal, eu escrevo entre chaves. Né? Ou seja, eu estou dizendo que na primeira linha aí eu tenho 3 valores quaisquer, que são informados pelo usuário, N, total e troco. Depois eu digo que garante-se que as condições foram atendidas, ou seja, tudo está ok. Aqui eu digo, o resultado existe e é maior do que 0. Né? Se eu entrei aqui, é porque todas as condições em cima são verdadeiras. Aqui eu estou dizendo que eu mostro o resultado final para maior do que 0, né, para o usuário. Por fim, um senão, se a sentença anterior foi falsa. Pelo menos uma das condições não foi atendida, e aí esse código vai ser executado. Veja, se aqui for rodado, quando ele sair daqui, ele vem para o fim. É só você ver isso aqui, ó. Se isso aqui for verdadeiro, ele vem para cá. Ele não executa esse outro pedaço. Ou ele vai para um lado ou ele vai para o outro. Tá? É uma sentença condicional. Dúvidas, pessoal? Professor, eu coloquei uma dúvida no chat. Colocasse uma dúvida no chat. Em cima de sentença condicional. No caso, não precisa colocar que o... desculpa. Que o N. Tem alguma coisa antes. No caso, não precisa colocar que o pertence ao conjunto de naturais, porque ele poderia inserir um valor decimal. O N, número de canetas. Beleza. No caso que Luiz perguntou, é o seguinte, galera. Presta atenção. Não precisaria colocar aqui que N tem que pertencer aos naturais. Veja. Você está querendo dizer, tá, professor, e se ele disser que N é igual a 2,5, não é isso? Isso. Pronto. Você pode tratar o tipo de N. Você pode dizer que N é um inteiro. Isso você vai fazer mais na linguagem própria de programação. Tá? Aqui eu estou desconsiderando esse ponto. Mas você poderia fazer assim, ó. Por exemplo, antes de entrar no total, de entrar nesse si, você poderia botar aqui entre essa linha e essa, por exemplo, total, o cara mandou lá um total, ele disse que recebeu, o total pode ser real, né? Mas o N, o número de canetas, não, é um valor inteiro, discreto. Aí você pode dizer assim, N é igual, poderia dizer aqui que N, eu poderia dizer isso, aqui, ó. Antes de tudo, N ou canetas, né? No caso, canetas. Para eu garantir que canetas seja um número inteiro. Canetas é igual, por exemplo, inteiro, canetas. Inteiro seria uma ideia minha de transformar a variável canetas, que é um número que eu recebi do usuário,
em um valor inteiro. Então, por exemplo, se o usuário digitar 2.5, eu vou considerar que foram 2 canetas, que é a parte inteira do número. Não tem símbolos, né? Oi? Não tem como utilizar os símbolos, né? No caso, o símbolo dos inteiros naturais, não tem como na programação. Não, o que você pode ter, depende. Se você estiver usando uma linguagem tipada, mas normal mesmo que não seja tipada, você pode sim dizer que aquela variável é do tipo inteiro, que é do tipo natural. Tá? Você pode definir para uma variável os tipos de valores, aliás, você faz isso, que ela recebe ali. Agora, isso vai variar de linguagem de programação para linguagem de programação. O que acontece é que, como é que vai vir essa entrada do usuário? O usuário, aí é o que lhe pergunto, o usuário consegue digitar na caixa de texto isso aqui? Se o usuário conseguir digitar isso aqui ou isso aqui, você vai ter que pensar que o usuário pode digitar isso e que você vai ter que tratar de alguma forma para pegar só o 2. Por exemplo, uma ideia seria essa. Mas se você me garantir... Não, professor. Na minha caixa de texto, eu já tratei a caixa de texto. Eu já estou indo mais profundo. Quem nunca entrou num site que você vai no sistema, que você tenta digitar 3.5, 3,5 e não consegue. Você digita vírgula e ele apaga. Né? Você faz 3, né? Ou você digita um ponto. Por quê? Porque aquela caixa de texto só aceita valores inteiros e já está sendo tratado ali. Ou seja, às vezes você digita um 0 e ele apaga. Isso é um tratamento já de interface, né? Não está dentro aqui do nosso curso. Mas o que você está perguntando é, não tem como? Tem, tudo tem como. Uma das formas é essa, eu travar para o usuário só me garantir números inteiros. E mesmo assim, depois fazer isso aqui. Agora, o que é que eu faço? Posso também dizer ao usuário, só é permitido digitar números inteiros aqui, não é permitido números decimais. O número de canetas tem que ser inteiro, tem que ser um número... Ou seja, você define. Se você disser que o número de canetas é de 1 a 50, você pode dizer ao usuário, só digite número de 1 a 50. Se ele digitar 51, você faz um código para pedir de novo outro número. Isso é uma coisa que a gente chama de tratamento de entrada de dados no desenvolvimento de software, tá? Nesse caso aqui de vocês, no Portugal, o que dá para você fazer, por exemplo, é dizer aqui, ó, canetas vai receber. Por quê? Porque na hora que eu for transformar isso numa linguagem de programação, você vai imaginar que existe uma variável, existe uma forma que transforma uma variável em inteira, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui como exemplo esse código. Esse código aqui. Vou vir aqui no nosso amigo. O Google mesmo. E vou... Eu não tava nem olhando para... Não é esse que eu gosto de usar, não. Não, isso é besteira. Aqui. E vou criar aqui. Novo chat. Porque aqui eu deixo registrado, eu uso mais. E vou pedir a ele. Converta o pseudo código abaixo em linguagem. Eita! Tem assim, não é? Ah, isso é de menos. Tem. Deixa eu ver aqui que aquele... Vamos ver se ele vai entender.
Pronto. Foi o que ele fez, ó. Em Python, ele escreveu aqui, o hashtag início. Isso é o quê? Um comentário. Né? Ele não funciona. Isso aqui não roda. É só para você saber. Início. Lê os valores de N total e troco informados pelo usuário. Como é que eu faço isso em Python? Eu faço usando esse comando aqui. Não vou entrar nisso aqui agora não. A gente vai ter uma aula de Python básica e vocês vão aprender. Mas já dá para entender. Eu tenho um comando, eu não vou chamar ainda aqui de função, mas eu tenho um comando chamado input, que é de entrada. Vou passar esse texto para o usuário. O usuário vai me dizer um valor e eu vou converter esse valor aqui no float. Um float é um valor fracionado, tá? De ponto flutuante, que a gente chama. Fracionado, ou seja, n vai poder ser 2.5, 2.3, tá? Do jeito que ele fez aqui, tá? Do mesmo jeito para total, do mesmo jeito para troco. Agora eu vou fazer as condições. Olha como seria em Python essa condição. Deixa eu aumentar aqui a tela. Olha a condição. If. Olha como o Python entende, tá? Aqui eu tenho um comentário. Pode ver que o comentário normalmente a gente faz na nossa linguagem, né? Mas é também comum que você descreva em português. Verificar as condições. If total. Quem é total e quem é troco? Total e troco, você já tem lá em cima. O usuário lhe informou. Total é maior que zero. And. Não é I. Porque é a sintaxe do Python. N é maior que zero. And. Total é maior que zero. And. Troco é maior que zero. Se tudo isso for verdade, ele bota dois pontos aqui, ó. Coloca uma indentaçãozinha e diz, ó, calcula o valor troco, total menos troco dividido por N. Pronto, valor é igual a total menos troco entre parênteses dividido por N. E manda imprimir na tela. Se isso aqui não for verdade, é o else. Ele vai rodar aqui, ó. E vai aparecer essa mensagem. Fim do programa. Vamos testar? Copiar isso aqui. Eu já tenho aqui um código do Colab aberto, né, que eu ensinei a vocês na aula passada. Ainda não é aula de Python, tá, gente? É só para vocês. Vamos ver se isso funciona. Vamos lá. Início. Rodar isso aqui, ó. Na primeira vez ele demora um pouquinho. Vocês podem acessar isso aqui pelo Google Colab, tá? É só botar no Google aí, Colab, com a sua conta do Google você acessa. Pronto. O programa tá me pedindo aqui, ó. Digita o valor de N. Eu vou botar 30. Aí ele botou depois, ó. Digite o valor de total. Observe que ele está executando isso aqui, ó. Ele está executando agora isso aqui. Ele está em total, tá vendo? Ele está botando, digita o valor de total e esse resultado ele está convertendo para total. Aí eu botou lá 100. Digita o valor de troco 80. Pronto. Apareceu lá embaixo. O valor calculado é 0,66. Se eu rodar de novo, digita o valor total 300. O valor de N, 300 canetas. O valor total, R$500. E o troco foi 650. Foi o que aconteceu? Erro, os valores estão inconsistentes, porque o troco foi maior do que o total. Se eu mudar aqui os valores, ele vai calcular. Tá? Agora, olha isso. Se eu boto isso aqui nesse pseudocódigo, que eu queria mostrar a vocês. Isso aqui. Vou pegar esse mesmo pseudocódigo. Opa. Era converta, né? Pronto. Só que aqui eu vou dizer assim, ó. Vamos ver como ele vai entender isso. Aqui eu vou dizer que N
aqui. N é igual a inteiro N. Aquilo que eu falei ainda agora. Né? Eu estou dizendo assim, N é igual a inteiro N. Eu estou forçando uma conversão para inteiro. Ele vai gerar o mesmo código, provavelmente. Deixa eu ver o que ele fez aqui. Pronto, olha o que ele fez. Ele já, em vez de ele dizer aqui, converter aqui embaixo, N inteiro, ele já converteu aqui quando ele pediu o usuário. Se o usuário, por exemplo, digitasse 2.5, vamos para cá. Ó, se eu rodo isso aqui e digo que N é 2.8, por exemplo, que é um valor inválido, né? Total igual a 300 e troco igual a 150, ele vai calcular. Vai dizer que o preço da caneta é isso aqui, mas ele dividiu por 2.8 canetas. Não faz sentido, né? Foi o que você perguntou, entendo. Então, na prática, você, por exemplo, no Python iria converter isso aqui para um inteiro, ao invés de converter por um float. Porque agora, se eu botar 2.8, ó, ele já vai dar um erro. Aí, a gente vai entrar num outro assunto, que seria tratamento de erros e tudo mais, que eu não vou entrar aqui agora, pelo amor de Deus, tá? Vou deixar aí como float mesmo, só para teste. 3, 300 e 150. Então, aqui foi quanto? R$50 cada caneta. Caneta cara danada, né? É claro, né? Se eu comprei 3 canetas, paguei 300, recebi 150 de volta, R$50 cada caneta. Beleza, galera? Então, essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia. Onde é que eu estava? É aqui. O que é que eu quero? Vocês entenderam essa lógica do se, do se não? O que o Luiz perguntou aí, que tem como você converter. Eu não quero que vocês entendam o Python agora não, tá, gente? Foi só para mostrar a vocês. Quem quiser se aventurar, fica à vontade. Até acho legal. Só é, ó, vira aqui, ó, apostila de programação em Python, pega essa apostila, vai estudando, abre aqui o Google Colab. Ó, você vem aqui e abre o Google Colab, ó. Colab.google, é só você abrir aqui, ó. colab.google.com. Se você tiver logado, ele vai abrir para você. Aí você pede para criar um novo bloco de notas, que ele chama de notebook. Notebook mesmo, né? Não é notebook que a gente usa aqui, não. Caderno de anotações. O notebook que a gente usa chama-se laptop, né? E aí você começa a programar aqui nessas célulazinhas aqui, ó. E clicando aqui nesse rodar. Né? Se você seguir aquela apostila, se quiser estudar, fica à vontade. Recomendo, inclusive. Então você pode dar comandos aqui. Print. Primeiro programa. Olá, mundo. Eita. Imprime na tela, ó. Olá, mundo. Então, todos esses problemas que a gente tem resolvido aqui. Cadê? Não, é isso aqui. Então, aqui. Já passei de uma hora, né? Vou deixar esse como provar que a expressão 2 igual a 1 é verdadeira. A ideia é que eu não vou mostrar. Vocês tentem explicar como isso funciona. Eu vou botar a atividade baseada nesse algoritmo 10. Olha esse próximo algoritmo aqui como é legal. Calcular o MDC de um número. Esse algoritmo aqui é bem legal, gente. O algoritmo 10. Você vai só seguir isso aqui, ó. Vou ver se eu abro aqui o PowerPoint. Eu teria que ter esse bicho aberto no PowerPoint. Você vai só seguir isso aqui, ó. Valeu o valor de A e B. Né? Ó.
A é 10, B é 2. Depois diga que C é 0. Aí você bota C igual a 0 aqui. Enquanto A for maior do que B, faça. O que é que você quer que faça? Subtraia B de A, coloque o resultado em A e some 1 a C. Vamos lá. Primeira coisa, A é maior do que B? É. 10 é maior do que 2. Certo? O resultado já está aqui, tá bom, galera? Porque no PowerPoint fica aparecendo. Mas eu vou explicando. Rapidamente. 10 é maior do que 2? É. O que é que ele está pedindo? Subtraia B de A. 10 menos 2, 8. Coloque em A esse resultado, tá aqui. Só você fazer até na mão mesmo aí, tá? Beleza. E some 1 a C. Beleza. Ele disse que faz o que é com B, não faz nada com B. Então deixa 2. Some 1 a C. C era 0, agora é 1. Fim do enquanto. A é maior do que B, galera? Quanto é A? 8. Quanto é B? 2. Quanto é C? 1. 8 é maior do que 2? É. Então, subtraia 2 de 8. Vai ficar 6. Repita o valor de B e C agora é quanto? C mais 1. 2. Sai executando. E eu continuo aqui no laço. A é maior do que B? É. Então, subtraia B de A. Fica 4. B continua sendo 2. E C agora é quanto? C anterior mais 1. 3. Volto para cá. A é maior do que B? É. Subtraia. Agora é quanto? 2. B. 2. E C? 4. Roda de novo. A é maior do que B? Não. 2 não é maior do que 2. Então, pulo, saio do enquanto e já vou para a próxima linha do código, que seria mostrar os valores de A e C. Quanto é o valor de A? 2. Quanto é o valor de C? 4. Pronto, ele vai mostrar na tela. A igual a 2 e C igual a 4. Bem, tu deu uma entrada dizendo que A era 10 e B era 2. E a tua saída foi A igual a 2 e C igual a 4. Eu peço para você testar com os valores 10 e 2 aqui, 6 e 2 está aqui, 15 e 3 está aqui. E lhe pergunto, quem é A e quem é C? Nessa relação. Veja, eu botei que A aqui era 10, B era 2, a saída foi 2 e 4. A é 10, final de A é 2 e o final de C é 4. Né? Essa vai aí. Uma revisãozinha. Tá? Na próxima aula a gente continua aqui. Então eu vou pedir para vocês analisarem essa expressão como atividade e testarem, realizem outros testes, além desses testes aqui, com outros valores. Ao invés de ser 10 e 2, que nesse algoritmo aqui, A e B valendo 10 valendo 2, ou 6 e 2, ou 15 e 3, com outros valores. Faça teste com outros valores. Mas me diga e me explique quem é A e quem é C. Próxima aula a gente vai estudar o MDC. Entre dois números. Beleza? Quando a gente tiver uma boa noção já dessa lógica, a gente vai lá para a programação, tá? Em Python. Dúvidas, pessoal?
E aí, galera? Vou parar a gravação aqui, tá?